E a minha palavra hoje, eu pedi a Deus do que iria falar. Espírito Santo, Espírito de Deus, eu me coloco diante da tua posição, diante da tua presença. Pai, que não seja eu falando, mas que teu Espírito venha falar. Traga-me sabedoria, Senhor. Dai-me sabedoria do teu Espírito, entendimento, a revelação da palavra, para que todos que escutar essa palavra venham se sentir eh, acolhido, Pai, mas também pensativo do que tu quer dizer. Amém? E o meu tema da palavra é: que tipo de coração você tem? O coração de Saul ou o coração de Davi? São 2 corações diferentes, são 2 pessoas diferentes. A segunda pergunta: você tem um Saul na sua vida? Todo mundo, às vezes, todo mundo tem um Saul na sua vida. Você nunca A gente nunca sabe quem é, mas sempre aparece um Saul na nossa vida. E Deus bota um Saul nas nossas vidas para nos testar, para saber onde é que está o nosso coração. Se o nosso coração está parecido com o coração de Deus ou parecido com o coração de Saul. Amém? Em nome de Jesus. E a gente vai ler aqui um pouquinho sobre a história de Saul. Amém? Vamos ali começar, em nome de Jesus Cristo. A gente vai começar lá em 1 Samuel, capítulo 10, quando o povo de Israel decidiu pedir um rei. Ele já não queria ter um povo separado e escolhido e que tivesse Deus como rei. Simplesmente disseram: eu não quero mais ser, não queremos mais, queremos ser como as outras nações, nós queremos um rei. Samuel, ele ficou muito triste e ele disse: Deus, tu está escutando o que o povo quer? Tu está escutando que o povo está rejeitando? Tu está escutando que o povo quer outra coisa? E Deus disse para Samuel: Samuel, dê o que o povo pede. Porque, afinal de contas, eles não estão rejeitando a você, mas eles estão rejeitando a mim mesmo. E Samuel fez a vontade do povo. E no capítulo, interessante, no capítulo 11, né, verso 23, então ocorreu os tirados de... fala quando Samuel, o que foi que aconteceu? Saul, os pais de Saul perdeu as suas jumentas. Perdeu as jumentas e ele pediu para que o seu filho Saul fosse procurar jumentas. E nesse procurar jumentas, quem foi que ele encontrou? Ele encontrou o profeta Samuel. E ali começou uma grande história para a vida de Saul. Saul, a palavra disse que ele era um rapaz muito belo, muito bonito. Ele era mais alto do que todos que estavam ali. Até então, você nunca tinha escutado sobre Saul. Você nunca tinha escutado sobre esse rapaz. Interessante que quando Deus escolhe um, ele se sobressai, não é verdade? Ele se sobressai em muitas coisas. Quando alguém é escolhido por Deus, com o tempo, ele se sobressai nas coisas que ele faz para Deus. E não foi diferente para Saul. Ele se sobressaiu no meio de todo o povo. Saul era o mais bonito, o mais alto, um homem realmente de aparências maravilhosa. Mas o interessante é que Deus não está atrás disso. Mas Deus deu um exemplo em Saul. Deus estava procurando o quê? Um homem segundo o seu coração. E o primeiro rei de Israel, então, foi coroado. A palavra fala que quando ele foi coroado, eu acho que ele mesmo ficou com medo, ele ficou assustado. E quando Samuel
estava ali no capítulo 10, né, conta a história, não vamos ler tudo aqui, né? Interessante é que quando Samuel encontrou ele, eu fiquei muito interessada nessa parte do verso, da palavra, que está escrito no verso, no capítulo 10, verso 9. Saul entre os profetas. E vamos só ler isso aqui, porque é disso que nós vamos falar, continuar a falar. Aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Deus é um Deus que muda corações. Deus é um Deus que muda um homem, muda uma mulher. Deus é um Deus que está atrás de pessoas que queiram ter um coração mudado. Davi fala no seu salmo, tem um salmo de Davi que ele fala: dê-me um coração segundo a teu, muda o meu coração. Amados, quando nós conhecemos a Deus, você se lembra quando não sei, eu me lembro quando eu aceitei Jesus Cristo há 20 anos atrás, eu senti realmente praticamente que meu coração tinha mudado. Eu senti praticamente que tudo tinha mudado em mim. Eu senti que coisas que impediam de eu entender e de amar a Deus tinham desaparecido de mim. Eu tinha um coração, meu coração era totalmente ligado a Deus. Eu só pensava em procurar Deus, eu só pensava em orar a Deus, eu só queria fazer a vontade de Deus, eu só queria comunhão, eu só queria estar na sua presença. Mesmo que eu não entendia o que acontecia quando eu queria estar na sua presença, porque era muita luta, não entendia tudo aquilo, não entendia como lutar, mas o que eu sabia é que Deus tinha me dado um coração novo. Ele tinha me dado uma vida nova, ele tinha me transformado, e eu creio, amados, que esse tempo que nós teremos aqui, de 24 horas de oração, de 24 horas de pregação, Deus vai mudar corações, Deus vai mudar destinos, Deus vai mudar decretos, Deus vai mudar situações, Deus vai tirar a morte e botar a vida. Deus vai tirar a pessoa de patamar para botar no patamar mais alto. Deus vai mudar a sentença do juiz. Deus vai mudar a sentença daquilo que era seu e tentaram te roubar. Deus vai destruir decretos de Satanás. Deus vai mudar destinos nessas 24 horas de oração e pregação da palavra de Deus. Se prepare, amarre os teus cintos, segure, fica firme, se liga em Deus, porque Deus vai fazer grandes coisas neste dia de 24 horas. Porque Deus está nesta história. Deus quer falar, Deus quer dizer, Deus quer mostrar o seu caráter e a sua bondade para aqueles que estão escutando, falando e dizendo. E eu sinto que Deus está querendo falar grandes verdades profundas. Se ligue, porque você vai receber. Pega a revelação do céu que vem da parte de Deus para a tua vida, para a minha vida e para a vida daqueles que ainda irão ouvir no futuro. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E então, Deus mudou o coração de Saul. Deus aqui na palavra não está dizendo para onde Deus mudou o coração de Saul, mas quando o Espírito de Deus veio sobre Saul, a vida dele mudou. Interessante que tem outros homens da palavra, quando Deus entrou no coração de Davi, também teve uma mudança. Teve uma mudança radical na vida de Davi.
Deus também, ele transformou a vida de Saulo, transformou o coração de Saulo para Paulo. Deus transformou o coração de Pedro. Deus transformou o coração de vários homens da Bíblia. Deus é um Deus que transforma coração. Deus é um Deus que se alegra e quebrar o vaso e fazer tudo novo. E agora? Você tem um coração novo? Você tem um coração ligado a Deus? Deus pode dizer a você, ou dizer para mim, ou dizer para você, que nós temos um coração segundo o dele? Que palavras poderosas. O que é ter um coração segundo o coração de Deus? Significa que um coração, ele tem que ser um coração sincero, um coração aquebrantado, coração que busca a vontade de Deus, um coração que tem um coração cheio de intimidade e de adoração a Deus, um coração humilde, reconhecido da própria fragilidade de Deus, um coração manuseável, que você pode manusear o coração, um coração que está sempre procurando a presença de Deus. Deus está procurando esse tipo de coração. Não estou dizendo que Deus está dizendo que você vai ser que você está sendo uma pessoa perfeita, ou que você não está tendo um pecado, ou que você. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo que Ele quer um coração que se ligue no dele. Como é que está o nosso coração? Será que o nosso coração já esfriou? Que a palavra diz: do coração vem todos os tipos de coisas. Do coração vem a morte ou a vida. A boca fala o que o coração está cheio. A boca não fala o que o coração não está cheio. Se o coração está cheio de amargura e de ódio, a boca vai falar sobre amargura e ódio. Se o coração está cheio de raiva, de inveja e de ciúme, a boca vai falar de raiva, ciúme. Os olhos irão pecar. Como é que está o nosso coração? Quando Deus escolheu Saul, ele, para onde Deus olhou, olhou o coração de Saul. Ele fez uma diferença, mudou o coração de Saul, mas depois aconteceu outras coisas. Sabe por que aconteceu? Porque na primeira oportunidade, Saul pecou contra Deus. Na primeira oportunidade, ele não conseguiu ser um filho obediente. Amados, quantos são chamados? Quantos são chamados para a obra de Deus? Mas, engraçado, que parece ser fácil entrar, ser fácil chamado, ser fácil entrar. Mas o problema é permanecer na obediência e na vontade de Deus. O negócio não é nem começar. O negócio é ficar em Deus. Não ser consumido pelos desejos, pela arrogância, pelo orgulho, pela vontade própria, pela carne. O problema é que é fácil começar, mas se você não tiver um coração verdadeiramente, uma intimidade com Deus, ninguém vai conseguir. E isso é o que mais acontece no reino de Deus. Quantos começaram maravilhosamente bem, homens grandes, homens com nomes renomados, mas que hoje você já sabe, você olha
ainda tem um nome, mas você já não sente a presença de Deus. O coração foi corrompido, o coração foi comprado, o coração resolveu não ficar na obediência de Deus. Isso acontece com muitos. E por isso que nós precisamos estar vigiando o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos escutando, o que nós estamos deixando entrar nos nossos corações. Nós precisamos estar permanecendo na presença de Deus. Amados, interessante é que Saul foi ruim, mas o erro dele foi o que ele foi um homem desobediente. E o que Deus não tolera é desobediência. Deus não suporta pessoas desobedientes. Começando lá pro Adão. Primeira desobediência de Adão custou a terra, custou tudo na vida de Adão, custou. Ele se arrependeu. Ele não tinha um coração em Deus. Ele não se arrependeu. Deus ainda perdoou ele, mas ele custou tudo que ele tinha. E é por isso que hoje nós estamos aqui do jeito que nós estamos. Por isso que nós somos fruto de pecado. Nascemos no meio do pecado. E só quando nós aceitamos Jesus Cristo é que nós podemos, através do seu sangue, nos libertar do pecado. Mas enquanto nós não tivermos Jesus, não podemos se libertar do pecado. E eu estava perguntando a Deus, eu creio que antes de conhecer Jesus, eu nunca iria perguntar uma coisa dessa, porque eu não sabia a diferença de uma pessoa que tem Jesus e uma pessoa que não tem Jesus. Eu não sabia que uma pessoa que não tinha Jesus estava condenada a passar perpetuamente no inferno. Eu não sabia que tem essa separação. Mas Deus me abriu os olhos, Ele visitou a mim e me escolheu, como te chamou, como te escolheu na barriga da tua mãe, e Ele te mostrou a diferença daqueles que têm Deus e aqueles que não têm. Aqueles que têm um coração em Deus, aqueles que têm o coração de Saul ou o coração de Davi. Interessante que a palavra fala que quando Saul foi chamado, estava com tanto medo, mas com tanto medo, porque ele estava, como é que se diz? Quando se esconde, a pessoa se esconde, a pessoa estava com humildade. Quando eu li aqui essa passagem, eu disse, ele estava humilde, ele estava se escondendo. Parecia que ele estava entendendo o que estava acontecendo, ou ele não estava entendendo, mas ele sabia que estava acontecendo uma grande coisa na vida dele. Que a palavra fala aqui no verso 23, que quando Samuel perguntou a Deus, Senhor, onde que está o homem que tu escolheu? E sabe onde é que ele estava? Deus disse para ele que estava no meio das bagagens. Então os homens foram e tiraram ele de lá, diz aqui a palavra. E ele se pôs em pé no meio do povo e era mais alto do que todos, dos ombros para cima. Ele sobressaía a todo o povo. Então Samuel disse todo o povo, vocês estão vendo quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Vocês imaginam o que significa isso? Era um homem não tinha ninguém parecido com Saul. Não tinha no reino. Sabe o que é interessante aqui? Quando Deus escolhe, eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de beleza, eu não estou falando. Quando Deus escolhe, não tem ninguém parecido, não tem ninguém como. É um homem diferente, é um homem único. Quando Deus escolhe, ele escolhe. Lindo, né? Que coisa maravilhosa. Mas, se nós vamos continuar com a história, o que é que acontece? Verso 13 fala, Saul,
capítulo 1, Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. Olha, ele reinou 1 ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. Ele começou a levantar o reino. Ele começou a tomar posse do que ele tinha como rei. Ele começou a se sobressair. Ele começou a levantar um exército. Ele começou a fazer grandes coisas para Deus. E Deus observando Saul, viu? Deus só de olho no Saul. Não pense que se você estiver em público, for chamado por Deus, não pense que Deus não vai te observar ou me observar. Neste momento agora, os anjos de Deus estão aqui ao meu lado, estão ao teu lado e está vendo o que você está fazendo, o que está pensando, o que você está fazendo da tua vida, do teu coração. E quando vai descendo aqui a palavra no capítulo 13, olha o que aconteceu. Saul veio na presença de Deus. Um pecado que o Senhor não tolera. O pecado da desobediência. Olha o que a palavra fala. Ali você já percebe que Saul já tinha perdido por seu orgulho. Saul já tinha perdido a integridade pela corrupção. Saul já tinha perdido, já tinha trocado o bom visto, estar sempre bem na frente do povo. Ele já tinha trocado todas as coisas de boas que Deus tinha dado para ele para continuar, para começar a fazer uma coisa errada. Ele começou a fazer as coisas que ele mesmo queria. A palavra fala aqui. E ele começou a fazer o quê? O que foi que Eva e Adão fez? Quando eles pecaram, eles começaram a fazer roupas de figueira, de folhas de figueira para se vestir. O homem, quando se afasta de Deus, do seu coração e na sua mente, ele começa a fazer as suas próprias escolhas. Ele começa a fazer o que ele acha. Ele começa a fazer coisas que Deus não disse para ele fazer. Vigia o teu coração. Vigia o que tu pensa. Toma cuidado como é que tá aí. Eu vou te dizer, quando o orgulho entra, você não percebe. Quando a arrogância entra, você nem sente cheiro. Quando o pecado está nas portas, está fazendo, você não percebe. Quantos homens de Deus caíram por isso? E Saul é um exemplo desses. É muito duro, mas é verdade. E a palavra fala aqui que Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado, porque Samuel, ele deu uma profecia. Samuel, ele contou. Olha, gente, quando Deus nos escolhe, Deus conta o que é que a gente vai fazer. Ele te dá uma lista de que ele vai fazer. E o que ele diz, ele vai fazer. Porque Deus não é um homem para que minta, nem um filho do homem para dizer coisas que não faz, que nele não pode fazer. Ele nem dorme nem tosqueia. Ele está 24 horas acordado. Interessante que nessa história, quando eu me lembro, quando Deus tirou o povo de Israel, ele estava velando naquele dia, naquela hora, 430 anos para tirar o povo de Israel daquela situação. Esse é o Deus que eu estou falando. Ele é o soberano, que todos tenham temor a ele, que nós temos obediência a ele, ao seu coração e ao que ele diz. Que a gente não acha que Deus fala e não faz. Ele faz. Ele ainda faz o que ele diz. Glória ao nosso Deus. E a palavra conta que Saul, quando Samuel, ele achou que Samuel estava se atrasando, depois dos 7 dias, olha aí você já viu que a arrogância entrou, o orgulho entrou, acabou, não tem mais Deus nessa história. Ele
viu que o povo estava indo embora, o povo estava se dispensando, o que foi que ele fez? Olha a palavra que se. Ele, olha, oferecia o holocausto. Mal tinha acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel, Saul, saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Que pecado horrível você fez? E Samuel profetizou o fim do reinado de Saul. Ali acabou o reinado de Saul. Ele estava no segundo ano de seu reinado e ali acabou o seu reinado, porque quando o profeta fala, porta aberta ou portas fechadas, não tem meio termo. Se você não se arrepender, as portas ficam fechadas e não se abre mais. E esse foi o problema de Saul. O Saul endureceu seu coração. O Saul não quis mais saber das coisas de Deus. Interessante é que essas coisas acontecem muitos por aí. Quando Sansão perdeu as forças, o Espírito de Deus foi embora, Sansão não percebeu. Sansão não percebeu que Deus não estava mais com ele. O seu orgulho não deixou ele perceber. Muitos pastores e missionários que estão aqui, muitos de nós cristãos já faz as coisas sem Deus. Igreja funciona sem Deus. Cultos funciona sem Deus. Louvores funciona sem Deus. Sabe por quê? Porque o homem resolveu fazer para si roupas de figueira. Porque vestindo as roupas de figueira, ele tem o controle sobre todas as coisas. E às vezes não vê que o Espírito de Deus já não está dentro da igreja ou dentro de você. O Espírito já fechou a boca, já calou e não mais falou alguma coisa. E Saul, ele não entendeu que Deus já estava muito longe. Ele já tinha esquecido Deus. Tudo que ele ganhou de Deus subiu na cabeça dele. Tome cuidado. Seja lá que unção você tem. Seja lá que posição Deus te der. Seja lá em que situação você está. Seja lá quantos milhões você ganhar. Seja lá que carro você ganhar. Seja lá que mansão você tiver. Não esquece essas coisas. Não pode tirar o lugar de Deus na tua vida. Essas coisas podem te tirar da presença de Deus. Vigia, porque o orgulho, quando aparece, ele não procura carinha linda, carinha feia. Ele está em todos, para tomar posse de todos. E assim, a palavra fala, olha o que foi que Deus viu. Oh, Jesus. Assim, forçado pelas consequências, olha o que foi Saúl disse. Se esforçado pelas consequências, porque o povo está indo embora e eu tinha uma guerra, eu fui lá e dei um holocausto. Que pecado, que erro. E aí Saúl disse para ele: você cometeu uma loucura não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado sempre o teu reinado sobre Israel. Mas agora, olha a profecia de Samuel, mas agora o teu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que, olha bem, e já segundo o seu coração, e já ordenou que será príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou.
Naquele momento, Saul perdeu o lugar que era dele. Naquele momento, Deus estava dizendo: agora eu vou procurar um homem segundo o meu coração. Deus está procurando homens e mulheres obedientes. Deus está procurando homens e mulheres que adorem Ele e têm intimidade com Ele. Deus está procurando homens e mulheres de coração contrito. E o Senhor encontrou aonde? Em Davi. Será que se Deus procurar, Ele vai encontrar isso em mim e você? Eu creio que sim, em nome de Jesus. Que Ele vai encontrar um homem, mulheres segundo o seu coração. Amém? E Deus começou uma nova história. Ali acabou o reinado de Saul. Ali já não tinha mais jeito para Saul. Agora, onde é que está escrito? Deus escreveu: eu estou procurando um homem. Deus está procurando homens e mulheres que atente à sua vontade. Eu não estou te dizendo que você não vai ser tentado, não, viu? Deus vai mandar um monte de situação, Deus vai mandar um monte de demônio, vai mandar um monte de coisa que vai ver e esquadriar o teu coração para saber se tu ainda está com Deus. E vai ser sempre assim para mim e para você. E nós temos só a importância de decidir que nós vamos ficar todos os dias na presença de Deus e o nosso coração vai ficar em Deus. Não importa o que acontecer. Amados, porque vamos lá, para terminar a minha pregação, nós vamos lá em 2 Samuel, quando. Jesus, cadê? 2 Samuel, quando Davi peca. Davi também pegou feio. Davi, ele pecou, mas pecou feio mesmo. Ele fez uma coisa muito errada, muito, muito errada. Mas ele recebeu o perdão de Deus. Como que pode isso, né? Ficou mais feio do que Saul, mas o, a diferença é que Davi, ele se arrependeu do seu pecado. Ele se voltou para Deus. O que foi que ele fez? Ele pegou a mulher de Urias, matou Urias e tomou a mulher para si. Ele foi um assassino. Ele calculou a morte de um homem porque ele cobiçou a mulher do outro. Ele matou o marido da mulher para ficar com a mulher. Mas a palavra diz, olha o que que a palavra diz. Eu não vou ler, né? A gente já conhece essa palavra, para não, eu só tenho mais 2 minutinhos para dizer que quando Davi, o Salmo 51 fala, quando Davi se voltou para Deus, quando Davi se rasgou seu coração, quando Davi pediu a Deus, vamos ler rapidinho ali um pouquinho do Salmo 51, e essa é a oração de Davi. Olha o que foi que Davi pediu a Deus. Oh, glória, para terminar. Pois eu conheço. Verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequeis. Fiz o que é mal aos teus olhos. Olha ele se arrependendo. De maneira que terá sido por justo do teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebi a minha mãe. Eis que te, eis que te agrada, na verdade, no íntimo, e do oculto me faz conhecer a sabedoria. Vamos descendo aqui. Olha aqui. Esconde o teu rosto dos meus pecados. Olha a humilhação dele. Da minha iniquidade. Olha. Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restituísse-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores o teu caminho e os pecadores se converterão a ti. Que coração arrependido. Que coração contrito. Que coração voltado a Deus. Essa é a diferença do coração de Saul e o coração de Davi. Saul não quis voltar atrás. Saul não quis se arrepender. Saul quis ficar no seu pecado. Saul achava que estava bem. Davi, apesar de ter pecado pior do que os outros, ele reconheceu que sem Deus ele não poderia fazer nada. Sem Deus ele não poderia caminhar. Ele precisava que Deus não tirava o seu espírito. O problema de Davi era que ele tinha medo que Deus tirasse o seu espírito de dentro dele. É esse medo que nós temos que ter. O que nós necessitamos estar sempre ligado. Quem é que está comandando o teu coração? Quem é que está no teu coração? Quem é que está falando no teu coração? Não deixe que o coração de Saul tome lugar na tua vida. Guarde o teu coração. E Deus diz, guarde o teu coração. A primeira coisa, nós temos que guardar o nosso coração. E depois as coisas de Deus vai se fortalecer em nós. Guardar o nosso coração é ficar obediente a Deus, não outra coisa. Tome cuidado, que nós cuidemos do que está no nosso coração, do que jorra de dentro de nós. Não deixe que um coração de Saul tome lugar no coração que pertence a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eu agradeço pela minha oportunidade.